É isso, Marcela. Agora falando do Palmeiras. Palmeiras que depois da vitória contra o River Plate, classificação à semifinal da Conmebol Libertadores, agora se prepara para o Campeonato Brasileiro. Domingo enfrenta o Bahia em Salvador. O Palmeiras é o terceiro colocado na competição. Depois que voltou do Mundial de Clubes, o Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro. São 11 rodadas sem perder. Vem de goleada contra o Fortaleza, 4-1. Palmeiras, que é o terceiro colocado, 49 pontos, está a 2 pontos do líder Flamengo, mas tem um jogo a menos que o Flamengo. E também está a 1 ponto a menos que o Cruzeiro que tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Para essa partida contra o Bahia, a única dúvida é o Gustavo Gomes. Levou uma pancada no olho no jogo contra o River Plate, ficou com o olho muito inchado. Ele mesmo publicou nas redes sociais uma foto do olho dele roxo, mas dizendo que está tudo ok com ele. Ele foi avaliado em um hospital, não foi constatada nenhuma lesão mais grave, mas claro, segue sob observação do Palmeiras para saber se estará à disposição para essa partida contra o Bahia. E olha quem está aqui na academia de futebol do Palmeiras, o grande destaque do jogo contra o River Plate. Flaco Lopes está aqui, olha lá, é quase, ó, mostra a camisa aí, mostra a camisa, olha lá. Flaco Lopes tem a latinha do Flaco Lopes, mas é o Pietro, né? Muito parecido. Certamente todo mundo fala que você é muito parecido. Com certeza, desde 22, quando eu tinha essa camisa aqui, o pessoal já chegava e falava, não, esse é o Flaco Lopes, esse é o Flaco Lopes. Fui no jogo com meu pai, todo mundo fala a mesma coisa. Tá esperando tirar uma foto exatamente, com ele aqui, né? Exatamente. Vim aqui hoje pra ver se eu consigo tirar uma foto com ele, ver se eu pego o autógrafo dele. Meu fã, mano, o cara joga muito. O Flaco Lopes sempre... O golaço que ele fez contra o... Pelo amor de Deus. Aquele golaço ali, podia até ter dado assistência pro... Não, pro Rafael Veiga, que tava do lado dele, exatamente. Mas, pô, ele foi inteligente, deu chute, passou por cima do goleiro. Golaço. Faz aí, vou mostrar aqui, ó. Como que ele fez, ó. Ele deu a jogadinha... Não, mas primeiro a jogadinha dele, como que é? Ele dominou, ó, tirou, chutou. Golaço, é isso aí. Então, beleza. Aí, ó. Flaco Lopes. Aí, ó. Palmeiras vai ser campeão da Libertadores? Com certeza. Vai ganhar do... LDU. E provavelmente vai pegar o Racing, tá? Não vai pegar o Flamengo, não. Tá certo. Vai pegar o Racing. Então tá bom. Então tá aqui o Pietro, Flaco Lopes. É o Palmeiras que busca o título da Libertadores e também a liderança do Campeonato Brasileiro, Marcela. Tá certo, Mendel. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada ao Mendel e também ao... Tá o seguinte, põe na tela aí. Quem é o favorito na Libertadores? Estamos com a seguinte pontuação, vamos dizer assim. Flamengo, 38%. Ah, bem votado. LDU, 5%. Racing, 9%. Aliás, 4%. Não. Palmeiras, 53%. Olha só, momento. Estamos hoje com audiência Mas isso aí maior é em São voto Paulo. do palmeirense ou é do corintiano? Ou do vascaíno, por ou do exemplo. vascaíno, do tricolor, para Olha, merecer o fustigar, Flamengo. Pode ter voto Eu de acho que vai flamenguista ser- na zica reversa. vai ser, Flamengo na vai vida, ser a exatamente. primeira vez que o Flamengo esteja numa enquete aqui conosco e não ganhe. Ela acabou ainda, hein, Ju? Eu acredito que vai virar o jogo. Você acha que vai virar? Acho que vai virar. Veremos. Vamos lá. Muito bem. Sabe o que eu estou aguardando com maior ansiedade? O Arnaldo falar do São Paulo. Vai falar já. Eu só Antes que o Arnaldo fale do São Paulo, quero eu falar do São Paulo. Das soberanas, que eliminaram o Corinthians das Brabas na Copa do Brasil. 3-1, um jogo extraordinário delas. Acabou a hegemonia do Corinthians no futebol feminino. Aquela Também você coisa queria Bayern mais? Munique. Não. Aquela coisa acabou de Ótimo. ser campeão aí, o Sim, Corinthians. eu sei, mas com dificuldade, passou pelo Cruzeiro, é importante. E o Palmeiras enfiou uma goleada no Sport, hoje é outro semifinalista. Ó, só atualizando a Bahia enquete também. aqui, ó. Flamengo 39%, LDU 5%, Palmeiras 51%. 51 é Racing caninha, 5%. né? Racing 5%. caninha, Tá né? assim a 51 nossa é caninha. enquete por enquanto. O Arnaldo, ele passou pela questão da Fala 51 e logística. ainda me dá uma piscadinha. O Arnaldo é especialista em logística, quem joga com quem, quando, viaja quantos quilômetros, não sei o Nós quê. temos isso na tela? Não temos, mas tem no meu... No Gogó. No O Palmeiras Gogó. não tem esses jogos que ele tem que fazer, que ele está devendo? Tem 2, Juventude, um já tá né? marcado. Juventude e o Santos ainda não tá marcado. Próximos jogos do Flamengo, eu vou falar aqui de boca, Ah, não tem tá? tela, você vai falar, tá. Corinthians fora, Cruzeiro em casa, Bahia fora, Botafogo fora. Aí, ó. Então tem aí, ó. Agora tem. Palmeiras em casa,
Racing em casa, Fortaleza fora, Racing fora. Daí o calendário da Isso aí é Libertadores. o trecho das semifinais da Libertadores só. Isso. O Palmeiras tem o Bahia fora, depois o Vasco em casa, o São Paulo fora, domingo que vem, Juventude em casa, Bragantino em casa, 2 jogos em casa para fazer 6 pontos, bonitos aí, hein? Flamengo fora, aí sim, LDU fora, Cruzeiro em casa e LDU em casa. O encalacrado para o Palmeiras é o seguinte, vai encarar, antes de encarar a LDU, pega o Flamengo fora. Mudou de agosto sangrento para outubro E sangrento. depois, entre os jogos da LDU, tem o Cruzeiro em casa. Se eu fosse vascaíno, eu estaria pensando assim, pô, esse cara, a gente ganha de 3-1, sabe? Estão melhorando. Tá embicando pra cima o Vasco. Não, e aí esses caras só falam do Palmeiras, do Flamengo, do São Paulo. Mas é verdade. Foi um jogo tão isolado no campeonato. É. Teve jogo do Grêmio também, né? Com o Botafogo. 1-1. Mas foram jogos tão isolados, tão despidos de qualquer... Sim. O foco estava todo na Libertadores. Para mim, passou completamente despercebido. Sim, Só o ficou resultado no meio do que eu caminho peguei. ali. Ficou no meio do caminho. O Arnaldo tem alguma observação na Fala, sua... Arnaldo. Nessa sequência aí, é possível, e acho que o Abel deve estar pensando nisso desde de ontem, né, depois da classificação, e o Palmeiras tem o jogo do Juventude atrasado nesse meio tempo aí. Nessa sequência, até o confronto direto entre eles no Maracanã, que precede a semifinal da Libertadores, é bem possível que o Palmeiras abra diferença na liderança do Campeonato Brasileiro. Calma. Qual diferença? A tabela é muito mais fácil. O Juventude é em casa ou fora? Em casa. Em casa, tá. Exato. Então tem esses 3 pontos do Juventude aí, é bem possível, porque isso até agora é pontos perdidos, né? Mas aí acho que o Palmeiras vai para o confronto direto, você entende? Com uma condição de jogar pelo empate, de ter, e o Flamengo, em termos de Brasileirão, sendo obrigado a ganhar para descontar essa diferença aí. Quanto tempo falta, Arnaldo, para ter Flamengo e Palmeiras? Quanto tempo? Menos de um mês. Então, falta Menos de um mês. Dia 19. Exato. Falta um mês para Libertadores, menos de um mês para esse confronto direto que justamente precede a semifinal da Libertadores. Então é uma missão difícil para o Flamengo em termos de tabela, é o pior momento do calendário. Depois acho que muda um pouco, né? Depois da semifinal da Libertadores. Mas até lá, o Palmeiras tem boas chances de ter o líder efetivo do Brasileirão com alguma vantagem. Esse recorte dos últimos 4 jogos do Palmeiras mostra uma clara ascensão, né, do time do Abel como técnico, do Palmeiras no aspecto coletivo e de alguns jogadores no aspecto individual. O Palmeiras chega num estágio que o Flamengo tinha atingido antes. E aí, embora a gente não saiba o que vai acontecer em um mês, eu já fiz todo o cronograma aqui desse próximo mês. E a vida do Palmeiras é bem mais simples que a do Flamengo na outra frente, no Brasileiro. Até o confronto ou os confrontos das semifinais da Libertadores. Porque é aquilo, esses 2 times que são completamente fora da curva, são muito melhores que os outros sul-americanos todos, têm elencos muito mais caros, jogadores muito mais técnicos e tudo mais, eles também estão duelando no Campeonato Brasileiro com o Cruzeiro, viu, Tironi? Até lá, são 3 brasileiros agora em uma semana, antes da data FIFA. E, de novo, me parece mais complicada a tarefa do Flamengo. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians já no domingo aqui. Não é fácil jogar contra o Corinthians em São Paulo. Faz o confronto com o Cruzeiro em casa na quinta e visita o Bahia, né? O Palmeiras não tem vida fácil, mas me parece um pouco mais factível. Aí, projetando o calendário dos 2 na hora da semifinal da Libertadores, aí a temporada pode se resolver para o Palmeiras na minha situação, na minha opinião, né? Porque daí, nesse momento, a vida do Palmeiras é mais... Porque ele vai ter que jogar os 2 confrontos diretos do Brasileiro no Maracanã contra o Flamengo. Depois ele vai a Quito
depois ele joga com o Cruzeiro e depois ele joga com a LDU de novo. Então, ele faz os 2 confrontos do Brasileiro justamente entre as semifinais da Libertadores, com uma viagem aqui. Eu até perguntava, e não estava brincando não, falei com o Danilo isso. Em termos logísticos, pensando nas 2 frentes e pensando na fragilidade que o São Paulo representa hoje, tecnicamente, para o Palmeiras seria melhor ter o São Paulo. Claro que aí tem rivalidade, tem a questão... Como aconteceu com Palmeiras e Corinthians, né? O Corinthians eliminou o Palmeiras e está aí decretando falência praticamente, mas eliminou o Palmeiras. Mas em termos logísticos, essa ida a Quito é ruim para as pretensões do Brasileirão do Palmeiras. Agora, cara, em termos técnicos, a diferença entre Palmeiras e LDU talvez seja uma das maiores das semifinais da Libertadores. E do outro lado, eu acho, como o Mauro bem descreveu, não é tanta diferença assim em uma situação de mando de campo, porque o mando de campo da LDU é o mando de campo / altitude. O mando de campo do Racing, assim como é do Estudiantes, é uma outra coisa. E acho que o Flamengo viveu ontem o que qualquer clube brasileiro viveria na Argentina com a vantagem mínima de 1 gol. Não é fácil jogar assim. E acho que e aí o Mauro falou coisa antes também sobre amadurecimento de Felipe Luiz, coisa que eu tenho. Ou de algumas alternativas diferentes para jogar determinados jogos. Partidas com características diferentes, onde a competição vale mais do que a técnica. Se o Flamengo quiser ser só um time técnico, ele não ganha Libertadores, né? Ele tem que ser mais do que isso, ou diferente disso, muitas vezes, né? E o que mudou também nesses recorte recente, que todos estão falando que o Palmeiras está jogando melhor nessas últimas 2 semanas, sei lá, nesses últimos 4 jogos, e o Palmeiras fez 4 jogos muito bons mesmo, é que no Brasileiro, por pontos perdidos, o Palmeiras está em ligeira vantagem pela primeira vez. Então, esse fim de semana é bem interessante, Palmeiras em Salvador, Flamengo aqui em São Paulo, e os dois vão polarizar as coisas porque são muito melhores, então você fica olhando para um e para outro o tempo todo, né? O Palmeiras chegou e alcançou o Flamengo, isso não tem discussão, não só na pontuação, no futebol. Aí está a tabela do Brasileiro. E, insisto, são 2 times, clubes que têm investimento, jogadores e estrutura para brigar pelas 2 competições, como fez o Flamengo de um ano, como fez o Botafogo no ano passado. Então, não é só a Libertadores. Eles querem as 2, né? E vão provavelmente que se enfrentar, não sei se eu estou me antecipando, mas a probabilidade de uma repetição da final da Libertadores que a gente já teve lá em Montevidéu é bastante considerável. Mas dessa vez, Tironi, o Palmeiras não é como diria o outro, o underdog, não. O Palmeiras é tão forte como o Flamengo, tem um time tão bom como o do Flamengo, investiu tanto ou mais que o Flamengo, agora não tem mais aquela situação, putz, olha lá, o Palmeiras pode encarar o Flamengo de igual, ou até de cima para baixo, como poucas vezes pôde ao longo dessa era, Abel. Já imaginou Andréas Pereira nesse jogo? Você faz um gol. Agora, esse ponto que o Arnaldo põe no final, achei interessante, Danilo, que o Flamengo, numa situação que ele normalmente não se coloca nessa situação, de talvez eu não seja o favorito aqui e tal, mas na fotografia de hoje, o Palmeiras está jogando melhor. Então, o Flamengo é como se ele tivesse um aprendizado do Estudiantes para daqui para frente. Falar, olha, nós somos muito bons, mas a gente vai precisar fazer mais. Eu vi até a pergunta do Mauro ontem na coletiva para o Felipe Luiz, e aí ele fala que a lição principal para ele foi contra o Central Córdoba, né? Isso. Quando ele escalou o time reserva lá no Maracanã. E que eu insisto, mesmo com o time reserva, o Flamengo tinha que ter vencido o Central Córdoba, tinha que ter entrado mais ligado e tal. Eu acho que quando a gente olha o jogo do Flamengo, ele fica sempre no limite entre ser um jogo muito bonito e ser displicente às vezes.
Então, às vezes, um jogo que ainda não está resolvido, o Flamengo tenta dar aquele brilho para uma jogada que poderia ter sido resolvida de outra maneira. Poderia ter já um gol um pouco mais feio, não poderia, em vez de driblar 3, driblava 2 e chutaria. O Arrascaeta sempre na entrada da área, às vezes ele tem condição de chute, ele quer dar aquela assistência perfeita e que quando funciona é maravilhoso. Mas às vezes o Flamengo precisa ser mais objetivo, precisa ser mais direto ao ponto. Como a gente viu nessa comparação sempre, nos últimos 5, 6 anos com o Palmeiras sempre foi um time muito objetivo. Às vezes até feio de tão objetivo que era, mas funcionou. Então eu acho que às vezes para o Flamengo falta entender um momento que precisa ser esse time mais objetivo. E ontem, em alguns momentos, o Flamengo chegava na área do Estudiantes, o Arrascaeta tinha a chance de fazer um chute de fora da área, o Pedro poderia finalizar de uma forma um pouco mais simples, digamos assim, e preferia lá aquele requinte, aquela coisa um pouco mais bonita. E não pode, não é toda hora que vai jogar assim, ainda mais uma Libertadores, quando você tem só um gol de vantagem jogando fora de casa. O Flamengo no primeiro tempo do Rio de Janeiro poderia ter jogado a ponto de novo, ter jogado com força máxima no Brasileirão e ter administrado ontem. Eu concordo com todos vocês que hoje, eu acho que só o Mauro não falou sobre isso, mas todos os outros falaram que o Palmeiras hoje joga o melhor futebol, mas falta muito tempo ainda. Só que eu acho que tem um ponto fundamental para a gente observar, que é o Flamengo voltando a ter o Jorginho. O Flamengo caiu bastante de produção com o Jorginho e ontem ele estava longe das suas melhores condições. E dentro do elenco, hoje, quando a gente imaginar que o Flamengo pode perder, sei lá, o Pedro, vai ter o Bruno Henrique. Se a gente imaginar que o Jorginho não joga de novo, tem lá o Alan, o Pulgar tá para voltar, se não jogar... Então, eu acho que a única posição que o Flamengo vai sofrer se perder alguém é perder o Léo Pereira ou o Léo Ortiz. Já o Palmeiras, do jeito que tá hoje, se perde o Vitor Roque ou o Flaco, pode ser que o time pare. Pode ser que o time pare. Toda a observação que eu sempre faço sobre a montagem do elenco do Flamengo para uma alternativa ao Léo Pereira e Léo Ortiz, do jeito que hoje o Abel montou o time, o Palmeiras não tem mais opção de ataque, porque antes era ou o Vitor Roque ou o Flaco, agora são os dois. Se não joga, pode ser Luigi a opção seguinte. Ou pode ser, como foi contra o Fortaleza, um ataque com Maurício, Rafael Veiga. Então, sim, hoje o time titular do Palmeiras joga muito bem, mas falta um mês para a semifinal e mais um mês para a final, então a gente vai ter que observar como vai ser. Mas eu acho que a principal diferença entre os dois é que o Palmeiras sabe ser objetivo. O Flamengo ainda não mostrou isso. Ô, Mauro, claro, falta muito tempo ainda para a semifinal, final. Você, inclusive, criticou a enquete. Eu sei que isso é uma coisa pessoal comigo, porque afinal estamos rompidos. Mas, nesse tempo, se você tivesse que escolher coisas para o Flamengo melhorar, você escolheria o quê? Postura. A primeira coisa que eu faria era, já que o Zico hoje é até funcionário do Flamengo, o Zico faria algumas palestras para os jogadores para abordar isso que o Danilo tocou agora, esse tema. Se você pegar, quem não viu o Zico, pega os gols do Zico, alguns no YouTube, repare, todas as finalizações são tiros fortes tirando do goleiro. O Zico nunca fazia negócio, a não ser como recurso, né? O último recurso, cavadinha, toque de letra, nunca teve gracinha. O Zico sempre, e não que ele não soubesse fazer, porque diante do goleiro era seriedade 200%. É isso que eles têm que aprender. E contra um adversário que, bem, tem uma história. Aqui tem uma coisa na Argentina que é muito diferente do que há no Brasil. Vou repetir, nenhuma torcida tem a relação que alguns clubes especialmente têm aqui com a Libertadores. Aqui se aprende, em La Plata, quem torce para os Estudiantes, desde o berço, que a Libertadores é tudo. E que, na visão deles, nós temos 4. No clube, tem uma coisa curiosa, eu mostrei até na minha rede social lá, tem um restaurante que funciona ali no andar de baixo, e você, quando não é dia de jogo, pode almoçar à beira do gramado ali. Eu almocei até na véspera do jogo. Bela milanesa, aliás, hein? Que bela milanesa. E no dia do jogo você pode comer ali, jantar, no caso, jogar à noite, e assiste numa cadeira ali na beira do campo também. Aí não tem as mesas, claro, para o pessoal poder jantar à beira do gramado, mas você vê o jogo dali de perto. Sai do restaurante, senta e vê o jogo. E aí do lado tem um coworking, né? E nesse coworking você tem umas baias para trabalhar individualmente e salas de reunião. Uma das salas de reunião, sabe qual é o nome da sala de reunião? Cada uma tem um nome. Uma delas chama-se Mineirão. Eu falo, por que Mineirão? Porque foi lá que o Estudiantes ganhou em 2009 o seu último título da Libertadores. Então eles pensam nisso, gente, o tempo todo. O Eduardo Domingues, ontem na coletiva depois do jogo, ele falava, para voltarmos à Libertadores temos que ganhar o título, porque o time está muito longe da pontuação que leva à Libertadores. Tem que ser campeão do Clausura, se classificar, fazer o mata-mata e ser campeão. Então eles pensam o tempo todo, cara, para esses jogadores, para a torcida, para quem é do Estudiantes, esse jogo de ontem é tudo. Tudo, tudo, tudo.
Não existe comparação de nenhum outro confronto com uma partida como essa. Então os caras jogam a vida. E isso não é piada, não é clichê, é fato. Então, como disse Felipe Luiz, né? Não, eles cobrem uma área enorme do campo. Sim, porque o cara corre mais, o cara dá algo mais, o sujeito vai na bola sabendo que ele não pode errar. E por isso que aí quando a bola cai no pé do Pedro, ele acha que vai fazer o gol, ele quando pensa, ele vai se atirar na bola, aparece o Facundo Rodrigues num carrinho e impede o gol. Por exemplo, né? Aí o Arrascaeta tem uma chance, num erro, um dos poucos erros, né, do time argentino, caminha com a bola em direção ao gol, tem a chance de chutar de fora da área, mas ele prefere parar, tentar um drible, ver a melhor escolha, tenta o passe para o Pedro, os dois se embanando, são desarmados e perdem. Começa o segundo tempo. Então, isso é a primeira coisa que tem que aprender, com relação à definição de jogadas. E, claro, entender que o adversário vai jogar tudo que pode e algo mais. Com o Racing vai ser pior nesse sentido, a não ser que o Flamengo consiga um placar muito bom no Rio de Janeiro. Se chegar na Rio de Janeiro com a diferença de um gol, vai ser muito complicado. Quem não viu, veja a maneira que o Racing virou para cima do Peñarol, por exemplo, a reação dos jogadores. Agora, do ponto de vista tático, de conteúdo, é um time, acho que inferior um pouco aos Estudiantes. O Eduardo Domingues é um técnico mais estratégico do que o Gustavo Costas, que é um louco à beira do campo, mas consegue fazer os jogadores dele se matarem no gramado. E é um time chuta-chuta. Abriu, chuta. Ao contrário do Flamengo. São extremos. O Racing é um time que chuta de qualquer lugar. Abriu, tem oportunidade, arrisca. E de vez em quando dá certo. E tem um currículo, né? Venceu vários brasileiros. O Fortaleza, o Cruzeiro, o Corinthians, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Botafogo, todos eles caíram para o Racing, em diferentes fases de Libertadores, Sul-Americana e Recopa. O entrosamento de Vitor Roque e Flaco Lopes mudou completamente o roteiro do Palmeiras em 2025. A dupla se tornou a grande arma para o Verdão crescer de rendimento e ficar ainda mais forte na briga pelos títulos do Brasileirão e Conmebol Libertadores. Os números comprovam isso. Desde que Abel Ferreira colocou os dois para jogarem juntos, eles participaram de 83,3% dos gols do Palmeiras. Tudo começou após a eliminação do Verdão para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo seguinte, no dia 10 de agosto, Flaco Lopes saiu do banco de reservas para atuar com Vitor Roque. O Palmeiras perdia para o Ceará por 1-0, mas o teve grande atuação e mostrou facilidade para atuar com Vitor Roque. Com os dois em campo, o Verdão virou a partida com um gol de cada e iniciou ali uma parceria de muito sucesso. Nos 10 jogos após a eliminação para o Corinthians, o Palmeiras marcou 24 gols, sendo que 20 tiveram a participação da dupla. Vitor Roque, por exemplo, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Já Flaco Lopes balançou a rede em 7 oportunidades e deu um passe para gol. O número representa 83,3% dos gols do Verdão neste período, algo que passou a empolgar a torcida. Memes nas redes sociais tratam a dupla como o novo Bebeto e Romário do futebol brasileiro. Abel Ferreira prefere adotar cautela com a empolgação, tanto que chegou a pedir calma com as brincadeiras sobre Flaco Lopes ter incorporado Messi após a ida à seleção da Argentina. Menos, Flaco Messi, menos porque o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 ao 80, afirmou o comandante na última quarta-feira. Com eles juntos em campo desde o início, o Palmeiras ainda não perdeu nesta temporada. São 8 vitórias e 2 empates em 10 jogos. A dupla deve voltar a campo no próximo domingo, às 16 horas, para o duelo diante do Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira disse que nunca havia tido em sua carreira uma liderança como de Leila Pereira, depois da classificação do Palmeiras para a semifinal da Conmebol Libertadores. O motivo é a postura da presidente no pior momento da temporada, após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. O técnico citou que era sortudo pela postura da dirigente na reunião, mas abriu um sorriso dizendo que seria demais contar o que ocorreu. Apenas declarou: "Foi o oposto de tudo que fazem aqui no Brasil. Ela fez exatamente o oposto dos outros dirigentes." Eliminado dentro do Allianz Parque para seu maior rival, o Palmeiras viveu no início de agosto um princípio de crise. A torcida protestou contra o elenco, a diretoria e até mandou Abel tomar no C, ato que o técnico diz fazê-lo sangrar por dentro. 2 dias depois do jogo, uma sexta-feira, fontes relataram ao G que Leila Pereira chamou uma reunião com o elenco e comissão técnica no campo da academia de futebol. No momento de maior questionamento, a presidente fez o aviso: o trabalho continuaria sem interferências. Durante o papo, Leila pediu para que o grupo não se importasse com as críticas externas, consideradas exageradas, pois estas não iriam alterar sua confiança nos atletas e Abel.
Nunca na vida tive um líder como ela. Em um momento tão duro para todos, juntar todo o staff e falar o que ela falou. Sou um sortudo, um felizardo de ter uma líder como ela, exaltou o treinador. Eu banquei os atletas e o Abel porque acredito no nosso trabalho. Estou diariamente no CT, sei o que está sendo feito. O Palmeiras mudou bastante o elenco, tem que ter tempo, paciência, porque sei o que está sendo desenvolvido, corroborou a presidente na quarta-feira. Desde o revés no derby, o Verdão não perdeu mais. São 8 vitórias e 2 empates neste período, incluindo 2 classificações na Conmebol Libertadores e a disputa pela liderança do Brasileirão. Com a situação mais calma, o clube chegou a um acordo verbal para renovar o contrato de Abel até o fim de 2027. Para isso, retirou a multa rescisória do acordo. Embora o documento ainda não esteja assinado, as partes tratam a permanência como encaminhada.